Olá, turma. Bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. Já vai deixando seu like aí para incentivar o canal do professor e fazê-lo crescer aqui na plataforma. Se você ainda não é inscrito, torne-se inscrito e vamos divulgar e ampliar essa ideia, que é o objetivo do canal Sistema de Ensino Monte Carlo, tornar o ensino acadêmico mais dinâmico, tanto acadêmico como de fundamental e médio. E nós vamos hoje pegar mais um módulo de teoria histórica, teoria em história, e vamos falar hoje sobre o tempo e a história, tá? Então vamos lá, turma. Os instrumentos para medir o tempo. Mesmo sem relógios e calendários, desde os tempos mais antigos, os seres humanos notavam que depois do dia vinha a noite, óbvio. Que as plantas e os animais com o tempo envelheciam, isso era notável, e um dia morriam. Que a lua mudava de fase, ou seja, os grupos humanos, desde a antiguidade, eles percebiam a passagem do tempo observando a natureza, da qual nós também fazemos parte. A natureza, a existência do dia e da noite, é o fenômeno que, desde crianças, aprendemos a observar. A sucessão de dias e noites está relacionado ao nascer do sol e ao pôr do sol também. A seção de e a mudança que os povos antigos percebiam e procuravam entender, por essa razão, o sol tornou-se o fenômeno astronômico mais utilizado para medir a passagem do tempo e assim o mais utilizado também. Por isso, os povos da América antiga ou pré-colombiana, eles tinham centros de observação dos astros. Além do dia solar, as fases da lua e o ciclo das estações também serviam de referência para os povos antigos medirem o tempo. Com o conhecimento adquirido por meio da observação desses fenômenos, o homem antigo criou os primeiros relógios para marcar as horas, os calendários, para calcular a sucessão de dias, dos meses e dos anos. E os primeiros relógios criados pelo homem? Os relógios de sol são os primeiros são os instrumentos de medição do tempo mais antigo de que se tem notícia. Acredita-se que os primeiros foram criados pelos egípcios há mais de 4.000 anos atrás, e mais tarde foram criadas as ampulhetas e as clepsidras. Desde aquela época, vários tipos de relógio foram criados pelo homem. Tem dois exemplos desse aqui na abertura da aula. Esse daqui seria o relógio solar, que dentro de uma circunferência a sombra projetada ia marcando o tempo. E essa daqui é a ampulheta, que é um relógio de areia. É só virar ele ao contrário a cada momento que a areia de cima passa para baixo. E ali, a depender, ele consegue marcar a hora, ou tem ampulhetas de minutos, enfim. E a clepsydra seria um relógio de água, onde a água de um balde passava para outro dentro de um tempo pré-determinado. Por exemplo, gente, o relógio de bolso, ele, entre os relógios criados pelo homem, o relógio de bolso ele foi inventado em 1500. O de pêndulo é datado de 1665 e o de pulso ele foi inventado em 1900. E o digital ele é concebido em 1970. O tempo medido pelos calendários. Os fenômenos periódicos da natureza, como o movimento aparente do Sol e as fases da Lua, também foram utilizados para criar os primeiros calendários. O calendário é um sistema de medição de dias inteiros e não de horas, como fazem os relógios, tá? As sociedades humanas criaram diferentes tipos de calendário ao longo do tempo. O dos egípcios, criado por volta de 6.000 anos atrás, está entre os mais antigos. Baseado num ciclo lunar, ele tinha 12 meses e somava 354 dias. Cerca de 1.000 anos depois,
dessa invenção desse primeiro calendário egípcio, os mesmos adotaram um calendário solar de 360 dias, dividido em 12 meses, e ao final dos 12 meses eram acrescentados 5 dias complementares. Os diferentes habitantes da América pré-colombiana também inventaram diferentes calendários. O povo Inca, por exemplo, tinha um calendário que combinava o ano solar de 365 dias com 12 meses lunares. Já tem vídeo sobre os povos incas no canal, tá na nossa playlist, dá uma passadinha lá que tem mais detalhes sobre os povos incas lá. Cada mês tinha o seu próprio festival, marcado pela celebração de culto ao sol, aos mortos e à agricultura. O calendário chinês ele é tradicional e lunisolar. Tradicional porque rege a cultura daquele país. Ele também tem 12 meses e cada um deles relacionados a um animal. E seguindo a seguinte ordem, esses animais eles estão organizados assim: primeiro o rato, depois o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a serpente, o cavalo, o carneiro, o macaco, o galo, o cão e o porco. Tem uma referência muito interessante desse calendário no anime As Aventuras de Jack Chan. Entretanto, a China também adota o calendário ocidental solar, que é utilizado para atividades civis e administrativas. Então é como se os chineses tivessem dois calendários, um tradicional e o civil para operações bancárias e organização da própria sociedade. O calendário tradicional é utilizado principalmente para datar eventos relacionados à cultura do país, como o Ano Novo Chinês e o Festival de Meio Outubro. Tá? Por sua vez, são dois feriados importantíssimos para a cultura chinesa. Os calendários cristão, judaico e muçulmano, eles vão seguir esse mesmo princípio cultural. Só que no caso desses calendários em questão, ele vai ter uma tendência religiosa, tá? O calendário cristão utilizado no Brasil e na maior parte dos países é inteiramente solar. Isso é, ele é baseado na rotação da Terra em torno do Sol. Ele possui 365 dias e 5 horas e 49 minutos, sendo que a cada 4 anos há um ano bissexto, no qual um dia é acrescentado ao mês de fevereiro. Nesse calendário, os anos anteriores ao nascimento de Cristo, eles são contados de forma decrescente e vêm acompanhados da sigla AC, se referindo a antes de Cristo, e após de Cristo são acompanhados da sigla DC. A organização atual do calendário cristão se deve ao Papa Gregório XIII. Ele é um papa do século XVI, tá? Ele reformou o antigo calendário romano em uso até então, até aquela época, para ajustar a realização de comemorações religiosas. O calendário cristão foi adotado em vários países como calendário civil, e hoje ele regula as atividades comerciais e financeiras, os transportes, etc. E não tem necessariamente caráter religioso. Apesar de ter sido criado por um papa, esse calendário cristão ele não tem uma lógica religiosa. Tá? E além do nosso calendário, existem outros calendários com origem religiosa, como o calendário judaico, por exemplo. E o marco inicial do calendário judaico é a data em que, para os judeus, Deus criou o universo. Esse evento teria ocorrido no ano 3760 a.C. do calendário cristão ou gregoriano. O calendário muçulmano, por sua vez, estabeleceram como marco inicial para o seu próprio calendário a Hégira, a data correspondente à saída do profeta Maomé da cidade de Meca em direção a Medina. E esse evento ele vai ocorrer no ano 622 do calendário gregoriano ou cristão. Enquanto no calendário cristão nós estamos em 2021, o calendário judaico está em 5780, tá? Porque ele é o mais ambicioso por tentar calcular o calendário como marca inicial no dia da criação do mundo.
E o calendário muçulmano ele é o mais recente. Ele coincide com o que foi, né, o nosso ano 1441. Então, os muçulmanos, enquanto nós estamos em 2021, eles ainda estão em 1441. É a unidade de tempo mais longa, que seriam as décadas, os séculos e os milênios, que são, por sua vez, unidades criadas pelo ser humano para medir o tempo, com duração mais longa do que o ano, o dia e a hora. Das três medidas de tempo, de longo mais utilizado pelo historiador seria o século. Por isso é comum organizar o calendário cristão ou gregoriano em século, ou seja, em grupos de 100 anos. E para calcular o século, ou para saber em que ano, o ano ao qual o século ele corresponde, aí vai interferir um cálculo matemático, tá? Por exemplo, quando o ano termina em 00, basta eliminar os dois zeros, os dois últimos algarismos, e conservar os dois primeiros, ou um primeiro que sobrar. Por exemplo, se tomarmos por referência o ano de 1800, vamos eliminar os dois séculos, os dois zeros, conservar os dois algarismos da frente, então o ano de 1800 ele corresponde ao século XVIII. O ano 100 elimina os dois zeros, conserva o algarismo restante, então o ano 100 ele corresponde ao século I, ou século I. O ano de 2100, vamos eliminar os dois últimos zeros, conservar os dois da frente, então o ano 100, quando chegarmos no ano 2100, ele vai se referir ao século XXI, ou ainda vai estar sendo referido ao século XXI. E quando o ano não termina em 00? É a mesma coisa. Você vai eliminar os dois últimos algarismos e aos algarismos restantes você vai somar um, tá? Por exemplo, o ano de 1939. Então a gente vai eliminar 39 e vai somar 1 a 19. Então o ano de 1939 ele corresponde ao século XX. O ano 101 elimina os dois últimos algarismos e soma 1 ao restante. Então o ano 101 ele corresponde ao século II, tá? Quando os anos se referem ao período anterior ao nascimento de Cristo, a contagem ela é decrescente, ou seja, ela é feita do ano, do século, do milênio, do maior para o menor. Ou seja, o século I antes de Cristo, ele está relacionado do ano 100 ao ano 1. O século II, do ano 200 a 101. Do século III, tudo isso antes de Cristo. Ele vai do ano 300 a 201. Então, na contagem do calendário cristão, todo ano antes de Cristo, ele é decrescente. O dia e o ano são unidades de medida de tempo baseados na observação da natureza. O dia corresponde ao movimento de rotação da Terra, enquanto o ano corresponde ao seu movimento de translação. A década, o século, o milênio, ao contrário, não corresponde à duração de nenhum fenômeno da natureza. Eles foram criados para localizar os acontecimentos no tempo e facilitar o estudo de história. Tudo isso, gente, pode ser até assunto batido para nós que já temos uma carga de conhecimento, mas temos que levar em consideração que muitos dos alunos aqui do canal são ainda alunos do ensino fundamental, que eles precisam ter conhecimento desse conteúdo, tá? A divisão do tempo histórico em períodos. Além da década, do século e do milênio, os estudiosos em história adotaram também o período. Cada um deles corresponde a uma longa extensão de tempo em que as sociedades humanas apresentaram determinadas características marcantes, diferente da de outros períodos. A periodização ela foi criada por estudiosos europeus que dividiram a história em 5 períodos: pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Existem muitas críticas sobre essa divisão. A primeira é que ela leva em consideração acontecimentos da história europeia e anula a história de outros povos, como, por exemplo, a história indígena e de povos africanos.
O segundo ponto é que, ao agrupar uma longa faixa de tempo no mesmo período, por exemplo, o da Idade Moderna, essa divisão leva a concluir que o modo de vida dos europeus de 1500 ele permanece o mesmo até 1789. E isso é impossível, porque existe uma evolução da própria sociedade, do próprio ser humano. Então fica complicado a gente agrupar isso em um período muito longo, muito extenso, porque dá a impressão que tudo se formou de uma forma estática. É como se o povo de 1500 europeu, que era feudal, ele passasse para o período industrial sem ter todo aquele fluxo ou toda aquela margem de tempo até chegar à industrialização. A linha do tempo é uma forma de organizar os acontecimentos históricos. A função dela é mostrar como os fatos se situam no decorrer do tempo, ou seja, o que vem anteriormente, o que acontece ao mesmo tempo, simultaneamente, e o que vem depois, posteriormente. E aqui eu tenho um exemplo de que seria uma reta métrica histórica, tá? E como é que a gente constrói essa linha do tempo? Para construir uma linha do tempo, devemos utilizar uma reta, tá aqui a reta, e ela tem que ser aberta nas extremidades. Uma reta aberta seria indicar ela por seta. Sobre ela se situa o eixo cronológico, tá? O eixo ele está aqui, orientado em direção para o lado ou para cima, da direita para a esquerda ou para cima. Na nossa aqui ela está orientada da direita para a esquerda, na qual se indica a escala utilizada. A escala é a relação entre uma medida de tempo, milênio, século ou década, tá? E uma medida de comprimento, metro, centímetro ou decímetro. Então aqui a gente tem representado na nossa reta métrica pré-história, a história antiga e a história moderna e a contemporânea, além da história média. Tudo aqui numa faixa aqui de 4000 a.C. até a Era Cristã, de 1789. Quando a linha do tempo representa um período histórico muito longo, fica difícil representar os acontecimentos em escala. Assim, é necessário informar que os acontecimentos não estão apresentados na escala temporal. Aqui fica claro para a gente que a gente só está aqui representando períodos ou momentos da história isolados. Por exemplo, da pré-história para a antiguidade, a gente não está mostrando aqui o processo de evolução, a gente só está mostrando aqui o marco, tá? Da Idade Média para a Idade Moderna. Também a gente só está mostrando os marcos, a gente não está mostrando aqui na reta o que aconteceu durante o fluxo. E na Idade Contemporânea, aqui simbolizada pelo computador. E aqui é uma coisa que talvez a gente fica mais claro, porque a Idade Contemporânea, para nós hoje, da atualidade, ela não se refere só ao computador, mas todo a um fluxo de informação e por aí vai. Há diversos tempos na história. Os calendários, os relógios, as datas, cronologias, períodos, linha do tempo, tudo isso é invenção humana, que não sobrevivem sem o homem. A ideia de um tempo comum para todos os povos que avança em linha reta em direção ao futuro uniforme também é uma invenção social. E sendo uma criação, reflete determinada visão de tempo que pode ser de uma religião ou de um grupo social ou de um povo. Na vida humana, na prática, existem diferentes temporalidades com diferente relação de tempo dentro dela. Por exemplo, cada pessoa ela vai perceber o tempo de uma forma diferente. No caso de um trabalhador que se desloca de condução da sua casa para o trabalho todos os dias, ele vive preocupado com as horas, com o risco do atraso, com a lentidão do trânsito. E para esse trabalhador, o tempo que ele fica preso no trânsito parece não ter fim, enquanto que o tempo que ele passa para descansar parece curto demais. O mesmo não acontece com o aposentado. Como ele não precisa acordar cedo para ir trabalhar, ele pode acordar quando o seu relógio biológico despertar naturalmente e ele não tem preocupação em ter que dormir cedo.
Então, a depender do indivíduo, a relação de tempo ela é diferente, a percepção do tempo. Turma, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que ele tenha sido útil para vocês e até a próxima.